Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Quero externar os meus agradecimentos ao meu Deus por esta oportunidade de aqui estar nesta noite para compartilhar com a amada igreja, compartilhar da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Felipe, que Deus continue abençoando, pastor, o senhor, todo o corpo de obreiro, todo o ministério. Nosso colega presbítero Romenico lembrou da gente, mandou uma mensagem. Não gosto muito de sair nos domingos, a gente que pastoreia sabe como é, mas sempre tem uma oportunidade da gente de vez em quando sair, até para os irmãos não abusar muito, né, da nossa, de tanto nos ver na igreja. Então de vez em quando a gente dá uma saída, mas a gente sabe que a nossa missão é cuidar do rebanho que Deus nos confiou. Presbítero Romenico, Roberto Flávio, seu companheiro, meu amigo aqui, Diácono Ricardo Sampaio, e todos os obreiros que aqui estão presentes. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Meu filho, Vinícius, está ali, meu filho que me acompanha, e minha esposa não pôde vir porque ela está um pouco enferma, mas graças a Deus, Deus está no controle de tudo. Estamos ali em Capim Grande, e a última vez que eu estive aqui, a gente estávamos pastoreando em Vila Nova de Aroeiras. Como falou aqui o pastor Filipe, o tempo passa muito rápido. Há 9 meses estamos ali em Capim Grande e Deus continua fazendo milagres. Também me lembro, a última vez que estive aqui, preguei no livro do profeta Daniel. Estava estudando para pregar na carta aos Coríntios, a escrita à comunidade da província romana da Acaia. Porém, o Senhor confirmou no meu coração para pregar no livro de Atos dos Apóstolos. E eu gosto de obedecer à voz do Espírito Santo. Então, para a nossa meditação, Atos capítulo 6. Livro de Atos, capítulo 6. Gostamos de estudar a Bíblia. E Deus tem seus mistérios, tem tempo que Ele fala muito forte. E sempre eu dou prioridade àquela palavra que fica latejando no meu coração. Atos capítulo 6, só quem encontrou, diga amém. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos serineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com ele, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Amém?
Quem entendeu, diga amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é escrito pelo médico amado Lucas de Colossenses 4,14, o médico amado. O livro de Atos, ele é, na verdade, atitudes dos apóstolos. O livro de Atos é a segunda parte de uma obra, cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. O objetivo de Lucas nessa dupla obra era oferecer um relato coordenado das origens cristãs. Lucas reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva. Explica como as boas novas começaram e se espalharam, a ponto de abranger o mundo mediterrâneo desde Jerusalém até Roma. Nesses 7 capítulos iniciais de Atos, vemos o avanço da igreja em Jerusalém e Judéia. No capítulo de número 8, o evangelho chega a Samaria. E todos nós sabemos, com a conversão de Saulo de Tarso, no capítulo de número 9, avança para os confins da terra. E Lucas, como um zeloso historiador, selecionou pontos importantes para ressaltar a vitoriosa marcha do cristianismo rumo à capital do império. Nessa jornada, os apóstolos enfrentaram implacável perseguição dos judeus. Sim, aqueles que deveriam ser os maiores promotores da fé cristã assumiram a desditosa posição de serem os seus maiores inimigos. Lucas, como zeloso historiador, ele procura esclarecer para toda a história da igreja sobre as ações dos apóstolos. O livro de Atos, Lucas começa dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, porque todos nós sabemos que é Lucas que, com riquezas de detalhe, anuncia o nascimento de João o Batista. É Lucas que fala da fatídica ação de Zacarias, o sacerdote. Todos nós compreendemos. Eu acredito que você já viu como Lucas começa o seu livro. Lucas começa dizendo, tendo no capítulo 1 do Evangelho: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e veio o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Por quê? Porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Olha o vacilo. Então Zacarias disse, então disse Zacarias ao anjo: como acontecerá isso? Porque eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse: agora eu me apresento, Zacarias, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a trazer-te e dar-te esta alegre nova. O anjo profere que Zacarias havia de ficar mudo até o nascimento da criança. Lucas, ele é preocupado de forma minuciosa. É por isso que ele já começa dizendo: para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Lucas menciona a direção do livro a Teófilo, tanto o primeiro evangelho como a continuidade, assim relatada em Atos dos Apóstolos. Quando eu olho o livro
livro de Atos dos Apóstolos, a autoridade, a ousadia, e Lucas como historiador de forma minuciosa, relatando tudo o que a igreja passou, no capítulo de número 1, é por isso que ele começa a dizer no capítulo de número 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. No capítulo de número 2, todos sabem que estavam todos, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E já foi falado aqui que nós temos, que eu estou acompanhando o culto, e nós temos que saber com quem andamos. Em capítulo 3 tem 2 homens que andavam juntos e só incomodavam o inferno, Pedro e João, que cura o paralítico da porta chamada Formosa. No capítulo de número 4 tem a prisão de Pedro. No capítulo de número 5 tem o fatídico episódio de Ananias e Safira. Mas eu estou relatando para você, a igreja não pararia de crescer, a igreja está crescendo. E no capítulo de número 7, quando os gregos viram a murmuração dos helenistas, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, eles reuniram a multidão dos discípulos e disse: vamos escolher 7 varões de boa reputação, o qual constituamos para este importante negócio. A Bíblia Sagrada diz que elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Procório, Nicanor, Timão e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Quando eu olho a história desses homens, quando eu olho a ousadia de Estevão, eu digo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia do irmão Celso Ricardo. Eu sei da onde Jesus me tirou. Talvez você também saiba, quando a gente chega num culto desse de missões, que nós vemos o testemunho dos irmãos. Eu tive experiência em campo missionário para chegar numa casa e o irmão dizer: pastor, o senhor veio orar? Vim sim, meu irmão, mas eu estou precisando de uma feira. E eu olhar para a cara dele e dizer: eu também estou precisando, mas a gente vai orar e Deus vai levantar do outro lado. Porque coisa difícil é você ver as suas mãos querer fazer e não poder. É por isso que a importância desse culto de missões, desse abençoados, de abençoar através dos cofrinhos missionários, porque hoje nós temos missionários que estão fora, estão em locais difíceis, de difíceis acesso, e precisa da nossa ação de fé. Estou aqui, a igreja de Malvina 2, nós não estamos aqui como um clube social. Você não está aqui porque vê um domingo que depois vai para uma pizzaria só passear, não. Até você pode fazer isso, mas essa reunião aqui é porque tem poder de Deus, tem milagre. Enquanto nós aqui estamos, tem irmãos arriscando as suas próprias vidas. E por que não dizer que o cristão arrisca a sua própria vida? Quando eu olho a história, eu vou tirar. Quando eu olho a história do diácono Estevão, irmãos, eu digo: eita Jesus, me dá força, me dá ousadia, Senhor, porque a gente costumamos, irmãos, e você vê muita gente dizer: eu não vou ser crente não, porque eu não vejo exemplo em fulano de tal. E ninguém diz: eu vou ser crente para imitar o que é bom. E outros dizem: eu queria ver um líder na minha nação. Isso é conversa, irmão. Eu tenho um liderado, eu sei, eu tenho respeito à minha liderança, mas ainda que você tenha um dia uma liderança que lhe decepcione, Jesus nunca vai lhe decepcionar. Jesus que deu a vida por mim e por você. Eu já vi uma pessoa dizer: Celso, eu não aceito Jesus, porque eu já vi muito crente assim. Eu disse: no dia que você mostrar o erro no meu Jesus, eu nego minha fé e rasgo minha Bíblia. Mas enquanto for falha em homens, eu vou continuar adorando, porque quem me salvou foi Jesus. Quem pode dar glória a Ele nesta noite? Aleluia. E eleger Estevão. Eu acho interessante hoje, aprendi a ler na Bíblia em 2008, e disseram que quem usa droga tem um furo na mente. Eu acho que eu nem mente, mas tem a palavra de Deus que eu aprendi com ela, para dizer que Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais Jesus tira a gente do muturo, mais a gente temos agradecimento. Eu estava olhando o irmão testemunhando, eu fui pregar, eu pregando lá na igreja, e tinha um irmão lá no final, e ele me conheceu do tempo antigo, e ele disse
que se arrepiou todinho, pastor, que eu estava lá no púlpito pregando e eu disse, eu não prestava para nada, e eu sei que você também não prestava não. Ele disse, mas irmão, naquela hora eu estava dizendo, esse pregador ali não prestava para nada, e o senhor disse lá no púlpito, sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel, ele transforma. É bom que as pessoas dizem, não prestavam porque não prestava, mas agora a gente é zeloso de boas obras, povo que saiu das trevas e foi transportado para a maravilhosa luz do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós não valíamos nada mesmo, mas não valíamos. E para a sociedade nós não vale mesmo não. Por quê? Porque para a sociedade vale quem é produto. Para a sociedade, pastor Menezes, vale para quem transmite sensualidade. Para a sociedade vale quem tem dinheiro. Para a sociedade vale quem tem posição. Mas para Jesus vale quem tem coração contrito e espírito quebrantado. Aleluia, aleluia. A ordenança estava determinada. E Estevão, se ele era cheio de fé e do Espírito Santo, ele era obediente, porque o alfabeto de Jesus é 4 letras, viu? O-B-D-C. Sabe por que o povo tem dificuldade em obedecer? O povo tem dificuldade em ter liderança, o problema está aí, irmão. Porque quando você se mostra submissa a uma liderança, está mostrando uma libertação na sua vida. Ah, eu queria fazer, mas meu pastor disse que eu não fizesse assim não. Isso louva ao nome de Deus, porque tem um demônio aí, tem nada não e quer que tem. E tem outro que eu descobri ultimamente, lendo a Bíblia, é o mais. Me permita, Romenigo, irmão, Romenigo é uma benção. Mas, aí irmão, esse mais é para acabar com o camarada. Esse mais é para ele não mostrar, aí o mais, pronto, o mais botou o cabo do inferno para dentro. Agora quando a gente é assim, eu não prestava para nada, mas Jesus chegou, Jesus chegou. Aleluia. Irmãos, eu entendo, irmão, crescendo a palavra, a preocupação dos discípulos agora era não deixar de servir o povo com a palavra. Só que quando eu vejo Estevão, irmãos, porque o texto, um dos textos mais lindos, porque toda a Bíblia é linda, tem texto que é mais citado, é Atos capítulo 7, porque eu acredito que quem está ali é Caifás. Nós não podemos afirmar, mas Mateus 26, 3, diz que se reuniu os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões na sala do sumo sacerdote Caifás. Era o sumo sacerdote que estava por trás ali, dando aval para o sacrifício do Senhor, para que sacrificasse o Cordeiro de Deus. Aí o que me chama a atenção é porque quando eles elegeram Estevão, com certeza Estevão fazia o que lhe cabia fazer. Mas deixa eu lhe dizer, quem tem chamado de Deus faz mais um pouquinho. E às vezes esse pouquinho é onde está o mistério. Eu não sei se você já viu, tem crente que ele só pega no empurrão. Acaba de irmão, na hora lá tu vai fazer assim, assim, aí você está certo. Aí quando vai na hora, o irmão está lá travado, você tem que dar um empurrão, vai homem, é tu. Mas já tem crente que o pastor só dá uma olhadinha para ele, eu sei o que o pastor está querendo. O pastor virou a cara ali, deu uma olhadinha, porque tem ligação com o céu. Está aqui, não está perdido. Tem crente que chega num culto como esse, está fora de ar ou desligado, puxando conversa, querendo saber da lavagem de roupa, querendo saber de fulano. Aqui nós queremos saber que Jesus cura, liberta, saltei, rabaço e quemandará. Aleluia. Aí o que me chama a atenção, não se preocupe não comigo não, viu? Às vezes, cada um tem seu jeito. Eu respeito o jeito de todo mundo pregar, mas meu jeito é meio doido assim mesmo. E o atestado está mais aqui. O que me chama, porque eu costumo dizer, irmão, quem não lê Bíblia, lê quando eu estou pregando. Porque se tem uma coisa que eu meto a peia no cão é com a palavra, que ele não gosta não. Mas a igreja de Deus, ela ama a palavra do Senhor.
Você não é uma obra do acaso, você é uma obra redentora de Jesus que Ele tem feito através da sua vida. Se fosse para testemunhar o que você passou para você estar aqui, deixa eu dizer uma coisa, tem gente que não tem força de entrar aqui. E se entrar, o demônio suicida se manifesta. Por quê? Porque demônio que se manifesta na igreja, ele é suicida, ele só vem para voltar para as profundezas do inferno. E o sumo sacerdote, aí eu acho interessante que estava aquela discussão com Estevão. Aí chegou o sumo sacerdote. Aí o sumo sacerdote faz uma pergunta. Segura um pouquinho, eu acredito que eu ainda tenho tempo. Estou vendo a hora aqui, me ajuda. E o sumo sacerdote diz: porventura, estas coisas aconteceram assim? Irmão, se fosse... Tem um negócio que mostra na internet, porque a internet, se você souber usar para aprender a palavra, é muito bom. Você tem muito acesso, viu? Agora depende do que você está passando lá. E cuidado com aquelas mensagens de subliminares que você sai passando o tempo indo, a vida indo, e você está da internet e vira uma novela. A novela já está dizendo, é um nó e uma vela. E o sumo sacerdote diz: porventura estas coisas aconteceram assim? É como se tivesse dado o aval, como se tivesse dado, não, dando o aval para Estevão falar. Olha o que o homem olha e diz, irmão, porque ele cita Moisés, ele cita, irmão, todo o antigo, a maior ligação entre o novo e o velho é a defesa de Estevão e a carta aos Hebreus. Ele entra com uma maestria tão grande, irmãos, que eu fico assim pasmado. Quando ele fala de Abraão, irmãos, ali é para quebrar eles todinho. Porque para os árabes, para eles lá, Abraão é conhecido como Calil Alá, ou seja, o amigo de Deus. Eu acho que não tem posição maior, irmão. Eu sei, irmãos, que a gente precisa conquistar. Eu não estou fazendo apologia à derrota, não. Mas eu quero dizer, ainda que você esteja procurando se frustrar porque não prosperou materialmente, mas seja amiga de Deus, seja amigo de Deus, para que as pessoas olhem e digam: ali vai uma serva de Deus. O que adianta eu pregar no culto de missões e eu não ter coragem de falar para meu vizinho que Jesus tem uma obra na vida dele? O que adianta eu querer ir lá para o outro lado do mundo se eu não tiver coragem de ir lá para Pedro Velho, para Capim Grande, para dizer que Jesus é fiel, Jesus é maravilhoso, Jesus salva e cura? Aleluia, aleluia. E disse o sumo sacerdote: porventura estas coisas aconteceram assim? Estevão, é capítulo 7, viu? Se quiser conferir em casa, isso não é invenção não. Estevão respondendo disse: irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. E saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E ali, depois que seus pais faleceu, Deus o trouxe a esta terra em que nela habitais. E não lhe deu nela nem sequer espaço de um pé. E prometeu que lhe daria em possessão, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filhos. Pois Deus disse que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Esteve está dizendo ao sumo sacerdote que era para defender a lei, homem. Mas eu julgarei a nação que eu estiver escravizado, disse-lhe Deus. Depois disso voltarão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E Abraão gerou Isaque e a circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou Jacó. Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e toda a sua casa. Sobreveio então uma fome a todo Egito e Canaã. Nossos pais não achavam alimento. Então Jacó ficou sabendo que no Egito havia trigo e enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez deu José a conhecer os seus irmãos e sua linhagem foi manifesta a Faraó. José, pois, mandou chamar seu pai Jacó e toda sua parentela, 75 almas. Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço de prata aos filhos de Emó em Siquém, enquanto se aproximava o tempo da promessa
que Deus tinha feito a Abraão. O povo crescia e se multiplicava no Egito, até que ali levantou-se outro rei, que não conhecia a história do povo de Deus. Esse, usando de astúcia contra a nossa raça, começou a oprimir nossos pais, para enjeitar seus filhos, para que não vivesse. Olha a providência. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e por 3 meses foi criado em casa de seus pais, e sendo ele enjeitado, a filha de Faraó recolheu, e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obra. Ora, olha o presente que ele quis. Ora, quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, assim matando o egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele Deus havia de libertá-los, mas eles não entenderam. Olha o injusto como trabalha. Mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam, e quis levá-los à paz. Lá em Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores, e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vocês maltratam um ao outro? E o que fazia injustiça, o injusto, Menezes, ele é cheio de razão, e o que fazia injustiça ao seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu o Senhor e juiz sobre nós? Acaso tu quer me matar como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés, e tornou-se peregrino em terra de Midian, e gerou 2 filhos. Ao passarem mais 40 anos, ao mistério dos 40, o anjo do Senhor apareceu-lhe no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés se admirou da visão, porque aquela sarça, ela não se consumia, e no calor do deserto havia um líquido gasoso na sarça, uma espécie de líquido que no calor ela queimava e se consumia. Só que a sarça naquele dia, Moisés se admirou que ela queimava e não se consumia. E Moisés se aproximou para observar. Aí soou a voz do Senhor dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tira as alparcas dos teus pés, Moisés, porque o lugar que estás é terra santa. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar nem falar palavra alguma. Disse mais o Senhor, disse mais o Senhor. Olha o clamor, disse mais o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito, ouvi seu gemido e desci para livrá-los. Vem, pois, agora e enviar-te-ei ao Egito. Verso 35, meu pastor, ele é até irônico, ele diz: ei, a este Moisés que disseram: quem te constituiu o Senhor e juiz sobre nós? A casa enviou Deus como Senhor e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Quem é esse? Este é o que esteve no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai, o qual já está chegando nele, o qual nossos pais receberam palavras de vida para vos dar. Eu queria que a garganta fosse do borracha, o qual nossos pais receberam palavras de vida para vos dar, mas eles não receberam, antes o rejeitaram, e em seus corações como? Voltaram. Você quebra mandamento até no coração, e em seus corações voltaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Por quê? Porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucederam. Fizeram, pois, daquele dia o bezerro, e adoraram, e se alegraram com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou dele e os entregou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecesse vítimas e sacrifício por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Antes carregaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figura que vocês fizeram para adorá-lo. Deste cativeiro, desterrar-vos-ei para além da Babilônia. Entre os nossos pais do deserto estava o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, tendo por sua vez recebido, o levaram sobre a direção de Josué, quando entraram na posse da terra das nações, que Deus expulsou da presença dos nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que fosse dada achar habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem lhe edificou uma casa. Aí o verso 48: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, ó casa de Israel? Ou qual lugar do meu repouso? Não fez porventura minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo
Assim como fizeram vossos pais, assim também fazei vós. E qual dos vossos pais não perseguiram os profetas, até mataram os que antes anunciavam a vinda do justo, do qual vos tornasse traidores e homicida, vós que recebeste a lei pela ordenação dos anjos e não aguardaste. Aí Lucas agora vai dar uma pausa para dizer o que acontece. Ouvindo eles isso, enfureciam-se seus corações e rangiu os dentes contra Estevão. E Mateus e Marcos diz que Jesus está à destra de Deus, né? Mas a Bíblia diz que Estevão agora foi mal ousado, enquanto ele estava se mordendo, com raiva, porque, cuidado com o crente que tem raiva, que raiva é doença de cachorro, a gente é ovelha. Eu já vi crente dizer, mas eu estou com raiva, eu digo, irmão, pelo amor de Deus. Ô irmão, pelo amor de Deus, o livro máximo da Bíblia é o amor. E ele estava se mordendo igual cachorro doente, e Estevão está olhando e dizendo. Aí para acabar de completar, sabe o que ele diz? Enquanto ele está rangindo os dentes e querendo pegar Estevão de mão e de pedra, né? Aí Estevão disse, eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo o céu aberto. E o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Eles gritaram, taparam os ouvidos, arremeteram contra ele. E Estevão ainda olha assim e diz, Pai, não lhe impute sobre eles este pecado. Ainda plagiou a fase do mestre na cruz, sabe por quê? Porque o homem, quando ele é liberto, ele não anda nessa horizontal, ele anda ligado na vertical. Porque crente que só olha para o horizonte, ele é crente confuseiro, ele é crente arengueiro, crente cheio de picuinha, cheio de coisinha. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje é culto da gente adorar. Tem crente que a gente conta com ele para tudo, no culto ele está voando assim, ó. Carrega caixa na cabeça, vai, irmão, aqui é lugar da gente aprender, da gente pegar uma palavra, porque é lugar do crescimento, todo crescimento, é crente que é atento com a palavra, o crente que ele não gosta de palavra, ele vai morrer de anemia aguda. Oxalá que nós tivéssemos pessoas que gostassem de meditar nas escrituras sagradas, sabe por quê? Porque tem um bocado aí de voador, que não tem o que dizer, fica mentindo, dando profetada, mas a Bíblia Sagrada, ela é a maior profecia. O que está sendo pregado aqui é que você deve ter ousadia, enfrentar as barreiras, por mais que muitos não desistam, deixa eu dizer um negócio para vocês, porque Satanás tem pavor da igreja, é porque a igreja, ela é direcionada pelo dono dela, que é Jesus. Eu gosto muito de pregar sobre Paulo, eu gosto muito de pregar sobre os apóstolos, eu gosto de pregar na antiga aliança também, mas a gente prega, mas quando a gente vai pedir, a gente só pede a Jesus. A igreja ela não está mistificada pedindo a tudo por aí não. A igreja está direcionada, é aquele que venceu a morte, é o mestre da Galileia. Ele venceu por mim e por você. Jesus não nos abandonou não. Jesus vai voltar, ele fez a promessa. Lá em Lucas ele disse, esse Jesus que vocês viram subir, há de vir como vocês viram entrar lá. Então a igreja que está esperançosa em Jesus, ela sabe que os desafios vêm aqui. E nós poderíamos olhar e dizer, mas Caim matou Abel, mas Abel significa vapor, entrou rapidamente no cenário, Caim andou errante da terra, Abel mesmo saindo do cenário, mas a Bíblia diz, pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício a Deus do que Caim, pelo que recebeu a recompensa, que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala, o patriarca Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei contudo, eu defenderei os meus caminhos diante dele. Paulo disse, eu estou sendo oferecido para a aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida é chegado, mas eu deixo essa mensagem, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cadê os crentes que vieram se ali?
Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Quem recebe esta palavra? Glória a Deus. E ele falou pouco versículo hoje, viu? Porque na cruzada que a gente foi, o senhor lembra quantos versículos disse que o senhor disse? Foi 384. Hoje ele falou pouco, ele só falou 279. Eu estava marcando. Só o capítulo 7 são 60. Só os 7 são 60. Ele falou, não falou outra coisa, a não ser a Bíblia. É a Bíblia que salva, é a Bíblia que transforma. É a Bíblia que dá caminho. É a Bíblia. Tudo na nossa vida é a Bíblia. Existe porventura alguém que ouviu os louvores, ouviu a pregação da palavra, ouviu a Bíblia e entendeu que Estevão não negou o seu Deus, não deixou de fazer a sua função, foi designado para fazer uma função, continuou fazendo e fez ainda além. O além incomodou os outros que não faziam nada. Quem não faz nada sempre é incomodado. Não é verdade? Quem não faz nada é incomodado. Quem não contribui se incomoda com quem contribui. Deixa para quarta-feira. Ele fez o além. Foram matar. E ele ainda pediu: Senhor, perdoa esse povo. Ele só pregava Jesus Cristo. Quando ele estava morrendo, viu o Senhor assentado à destra do Pai. A intimidade dele era tão grande que o céu se abriu para ele. Imagina a multidão. Vamos olhar aqui, a multidão agora, e somente um está vendo o céu aberto. Só um que estava ligado. Só existe solução para a tua vida através de Jesus Cristo. O Senhor que quer transformar a tua vida, como transformou a vida dele, né? A gente não gosta de falar do passado, mas não tem como falar, não deixar de citar o pastor Celso Ricardo, né? Era conhecido como Ferrinho das Malvinas, né? E aí quem é mais antigo sabe a fama que ele tinha. Aí Deus transforma. Deus transforma. Quem transforma é Jesus Cristo. Ele disse que ele não disse brincando, eu estou com um atestado de doido aqui, não. É porque ele tem mesmo. Ele levou bala, levou tudo. Não era para estar aqui, não, irmão. Não era para estar aqui, não. E Jesus é quem transforma. O hospital não transformou ele, a UTI não transformou ele, as drogas não transformou. Não. O único quem foi que ele transformou? Foi Jesus. E quantos aqui foram transformados? Porque a gente tem que ir atrás, quem precisa, tem que ir atrás da clínica de reabilitação, tem que ir atrás do médico para fazer a cirurgia. Nós temos que Deus deixou tudo isso para a gente ir atrás. Mas só que para Deus transformar a nossa vida de verdade, nós temos que dar um passo para Jesus. Somente Jesus é quem coloca tudo nos eixos. É só Jesus.